Pessoal, muitos autores que eu citei aí, alguns eu não sabia pronunciar o nome, porque a maioria dos livros que eu leio são europeus. Alguns, muitos poucos, são americanos. Brasileiros é o mínimo, né? Muito, muito pouco. E para entender a psicanálise, eu tive que fazer um tour, né, por toda a Europa. E agora a psicanálise, junto com o conhecimento das neurociências e filosofias, todas formam a neuropsicanálise. E agora estou trazendo vários autores que me dão base para ter um melhor entendimento de neuropsicanálise. O homem que teme o sofrimento já está sofrendo pelo que teme. Montaigne. Certos sujeitos se mostram muito frágeis diante da excitação, seja ela qual for, e estão em estado de ser traumatizados por um sim ou por um não, enquanto outros se defendem com uma eficiência digna de admiração. De Jures. Não permito que nenhuma reflexão filosófica me tire a alegria das coisas simples da vida. Freud. Situações mais marcantes são a de cuidar de alguém que nos é caro e de estar apaixonado. Somos feitos de carne, mas temos de viver como se fôssemos de ferro. Nos sonhos, a vida cotidiana, com suas dores e seus prazeres, suas alegrias e mágoas, jamais se repete. Pelo contrário, os sonhos têm como objetivo verdadeiro libertar-nos dela. Frederic. Em última análise, precisamos amar para não adoecer. O homem é dono do que cala e escravo do que fala. A insanidade é um sonho sonhado enquanto os sentidos estão despertos. Schopenhauer. Quando a dor de não estar vivendo foi maior que o medo da mudança, a pessoa muda. O sonho é a realização de um desejo. O caráter de um homem é formado pelas pessoas que escolheu para conviver. Os sonhos servem de válvula de escape para o cérebro sobrecarregado. Possui o poder de curar e aliviar. Se quiseres poder suportar a vida, fica pronto para aceitar a morte. Podemos calcular quão apropriada é a asserção de Nietzsche de que os sonhos acham-se em ação alguma primitiva relíquia da humanidade que agora já mal podemos alcançar por via direta. Podemos nos defender de um ataque, mas somos indefesos a um elogio. Quem sabe esperar não necessita fazer concessões. Homens são fortes enquanto representam uma ideia forte. Durval. Olhe para dentro, para suas profundezas. Aprenda primeiro a se conhecer. Uma ciência nascida ontem tem o direito de vagar e tatear. Se aderir à consciência de seus erros, em sua tentativa evita o retorno no erro. Durkheim. O pensamento é um ensaio da ação. Tristeza não é inerente às coisas, é um produto de nosso próprio pensamento. Durkheim. A inteligência é o único meio que possuímos para dominar nossos instintos. Era o nome hereditário, com todas as memórias e lembranças da casa da família, o domínio dos ancestrais, a situação e a reputação tradicional, e etc. Tudo tende a desaparecer. A sociedade se dissolve cada momento para se reformar. Os homens não substituem o antigo objetivo. É impossível que não exista um grande vazio. Nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. Influência preservadora. Para desenvolver no homem o poder de coordenar as suas ideias e sentimentos, para que ele seja capaz de continuar um determinado objetivo na vida, é em palavras. Deles caráter, força, moral e energia. Cada nova geração é criada por seu antecessor. A educação ou sistema educacional só pode ser reformado se a sociedade está reformando.
Nenhum ser humano é capaz de esconder um segredo. Se a boca se cala, falam-se as pontas dos dedos. Existem duas maneiras de ser feliz nesta vida. Uma é fazer-se de outra e a outra é sê-lo. Hereditariedade da doença mortal de Nietzsche, que ele teve que conviver, citou Luz Salomé. Se alguém quiser as próprias declarações orais de Nietzsche, acredite, esse sofrimento era hereditário e de seu pai sucumbiu isso. Ano de 1876, ele já se sentia tão enjoado de sua cabeça e olhos e tinha que ser representado na pedagogia. A partir daí, então, sua condição piorou a tal ponto que ele esteve perto da morte várias vezes. E assim diz ele, escorreguei pelos portões da morte algumas vezes, mas terrivelmente atormentado, então vivo cada dia a dia. Cada dia tem sua história médica. Com essas palavras, Nietzsche os descreve em uma carta a um amigo a sua doença, sobre as quais ele passou cerca de 15 anos. Ele passou o inverno de 1876 a 1877 naquele em vão. Nietzsche, livro de Luz Salomé. Você ainda quer criar um mundo diante do qual você pode se ajoelhar? Luz Salomé. Em casos raros, pedaços de loucura também pode gostar do remédio, meios que são venenos em si mesmos. A história verdadeira precisa das descobertas, traz a ordem. Cientistas, o experimento é de longo prazo. O principal é escolher a mediação das coisas maiores em mente para fazer seus próprios experimentos. Não apenas aguardar um veredito final. Eu desejava senão perfeito e absoluto. Galvani. Na suprema melancolia, na dor do amor, nas variáveis angústias, no luto ou na dor da perda, a dor é tão intensa, avassaladora, chegando ao ponto de tudo que acreditamos até o momento cair por terra, e o chão desaparece de nossos pés, até as evidências se dissolvem em suas verdades, sendo consideradas um erro, exceto a psicanálise, que explica as dores que têm ausência de lesão tecidual. Porém, há intensidades singulares e particulares, não generalizando, não superficializando, nem sendo reducionista, nem muito menos uma simples classificação diagnóstica, mas completamente detalhada, vivenciada, sentida na prática e aprofundada com toda a ciência deveria ser. Adriana Eulálio. Uma corrente de água que encontra obstáculos no leito do rio fica represada e reverte para velhos canais que antes pareciam fadados a secar. O homem desmorona muito rapidamente ambos os lados, amando e odiando. Exageros que doravante chamamos de sua alma. Primeiro choque vem quando nascemos. O medo nos afeta. Freud diz: o medo do nascimento é um modelo para todo medo posterior. Amor imperfeito, fraqueza do amor, cambaleamento e timidez são característicos de muitos artistas. O interior ardente, a vida de fantasia é dela o destino, para a qual a incapacidade de amar é tantas vezes pré-requisito. Luz Salomé. No jogo dos primeiros poderes e paixões, há apenas o desejo de produzir, e maior será quanto mais quente é o vinho. O telhado é o medo mais profundo, espantam as fantasias. Os grupos nunca ansiaram pela verdade. Existem ilusões e não pode passar sem elas. Eu possuo tanto, mas meu amor por ela absorve tudo. Eu possuo tanto, mas sem ela eu não tenho nada. Werther. Um autor fere as suas obras ao alterá-la, mesmo que sejam aprimoradas do ponto de vista poético. A primeira impressão é prontamente recebida,
Somos constituídos de tal forma que acreditamos nas coisas mais incríveis e, uma vez gravados na memória, ai daquele que se esforça para apagá-los. Goethe. O ódio mais forte é produzido pelo delírio do amor. O desespero surge em excesso até a paixão. Um obstáculo está no caminho do desejo do apaixonado e afunda na solidão, por não poder provar sobre o império de sua paixão exclusiva. Fauré.